Como já foi feita a oração e dito isto, vamos então para a leitura da palavra em Lucas capítulo 22, apenas um versículo por enquanto, mas eu peço que você, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Neste capítulo, estaremos também examinando outros trechos da palavra paralelos a esse que vamos ler aqui agora. Lucas capítulo 22, versículo 22. E na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Somente até aqui, os irmãos podem sentar-se, por favor. Meus queridos irmãos, chega a ser desnecessário dizer que nós vivemos talvez os dias mais conturbados que já testemunhamos na nossa vida, e essa turbulência não é apenas na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, é no mundo inteiro. Nós percebemos uma convulsão a nível geopolítico, como o Senhor Jesus havia profetizado, rumores de guerras e mais rumores de guerras. E vivemos dias tão conturbados, irmãos, que há quem diga até já ter começado a grande tribulação. Inclusive ontem, lendo alguns comentários de vídeos dos nossos canais no YouTube, alguém escreveu isso, que na opinião dele já tinha começado a grande tribulação. Embora eu diga que na minha avaliação não começou ainda a grande tribulação, mas estamos, na verdade, no princípio das dores, que no meu entender, se podemos precisar uma data do seu início, no meu entender ele começou com a pandemia. Embora eu diga que nós entramos então nessa fase do chamado princípio das dores, o fato é que nós sabemos muito bem o que virá depois dessa fase, chamada de princípio das dores. E você sabe que o princípio das dores é um termo que se refere às dores de parto. E quando uma mulher começa a sentir as dores de parto, ela precisa correr para a maternidade, porque seu filho vai nascer. Ou seja, a fase do princípio das dores acontece muito depressa. E o fato é que nós sabemos o que virá depois, porque isso já está determinado e anunciado pelos profetas e até pelo próprio Senhor Jesus. Nós veremos isso daqui a pouco, se assim o Senhor nos permitir. E o texto que nós estamos lendo, irmãos, ele revela que já estava determinado que o Senhor seria traído, mas o texto também diz: mas ai daquele homem por quem é traído. O que nós aprendemos com isso? Que apesar dos acontecimentos já estarem determinados no desfecho da história humana, porque a palavra ela nos faz antever o que virá, então sabemos o que vem depois dessa fase princípio das dores, virá uma grande perseguição contra nós, uma grande tribulação. A palavra tribulação, ela nunca se refere a pessoas ímpias sofrendo. A palavra tribulação na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, é thlipsis, e ela sempre se refere a ímpios perseguindo e oprimindo os santos, aqueles que são de Cristo. Então, a palavra nos ensina que assim será, e daqui a pouco veremos isso bem claramente em Mateus capítulo 24, por exemplo, mas encontramos em muitos outros textos da Bíblia. No entanto, apesar dos acontecimentos já estarem determinados no desfecho da história humana, o Senhor nos revela que os papéis
que cada um de nós irá desempenhar nesse desenrolar da história, que já está determinado, esses papéis não estão definidos. Não estão definidos. Não pense você que você está programado, por exemplo, para negar a Cristo, ou para ser um mártir. Não. Nenhum de nós nasceu já programado para a perdição, por exemplo. O Senhor quer que todos se arrependam. Evidentemente, todos pecaram e merecem a condenação. Mas a graça de Deus é um convite a nos arrependermos de nossos pecados e gratuitamente recebermos o perdão de Deus por meio do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Por que muitos negam essa graça? Porque precisam das nossas orações. Eu defendo a tese de que ninguém se converte sem oração. Eu me converti a Cristo porque oraram por mim para que o meu coração fosse quebrantado. E no momento em que o Espírito Santo me convenceu de pecado, eu viesse a me humilhar diante do Senhor e reconhecer: realmente eu não posso salvar a mim mesmo. Não há nada que eu faça para que eu possa ser salvo. Ninguém nasce determinado a ser salvo ou determinado à perdição. Então, por isso temos tanto que orar. Temos que orar para que aqueles que estão agora debaixo de uma inspiração maligna, como diz a palavra de Deus, que estão sendo guiados pelo Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, temos que orar para que essas pessoas venham se arrepender de seus pecados e se converter ao Senhor. Nós temos que orar pelos nossos familiares para que se convertam. Esse é o nosso papel. E orar para que outras pessoas preguem para eles, porque, como ensinou o Senhor Jesus, um profeta não tem honra entre os seus familiares. Então, quando falamos de Cristo para os nossos familiares, eles não nos ouvem. Então, ore para que outras pessoas falem de Cristo para eles e eles ouçam. Então, meus queridos irmãos, nesse versículo de número 22, e eu gostaria de ler mais uma vez aqui, nós encontramos primeiramente a revelação de que fatos concernentes ao propósito de Deus para a humanidade já estão determinados, mas os papéis não nessa história. Sabemos que nem todos irão se arrepender de seus pecados, e sabemos que nem todos irão perseverar até o fim. Se alguém já nascesse salvo ou perdido, o Senhor Jesus teria dito assim: o salvo irá perseverar até o fim. Mas foi isso que disse o Senhor Jesus? Não. O Senhor Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem vai perseverar até o fim? Evidentemente, Deus sabe porque Deus conhece o fim de cada história. Deus está acima da linha cronológica do tempo. Deus criou o tempo, Ele é o criador de todas as coisas. O tempo e o espaço, que segundo as leis da física estão relacionados, foram ambos criados por Deus. E Ele sabe quem irá confiar nele até o fim e quem irá retroceder. E nós ainda estamos percorrendo essa linha cronológica da história. E ainda há tempo de nos enchermos do Espírito Santo, de estarmos em vigilância e oração, para não acontecer conosco quando a perseguição apertar, e vai apertar, irmãos. Ainda há tempo de nos enchermos do Espírito Santo, para que não aconteça conosco o que aconteceu com Judas
Iscariotes. Versículo 22 do capítulo 22. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. Você sabe que o Filho do Homem é o modo como o próprio Senhor Jesus se referia a si mesmo, Filho do Homem. E nós sabemos pelo próprio Senhor Jesus que nessa reta final da igreja haverá um tempo de perseguição, e nesse tempo de perseguição muitos irão retroceder, muitos abandonarão a fé, e pior, estarão delatando onde estão os verdadeiros cristãos, talvez por uma recompensa, como Judas, que ganhou 30 moedas de prata. Quem será o traidor? Haviam 12 apóstolos e um deles trairia, mas qual deles faria isso? Estava em aberto, irmãos. Poderia ter sido qualquer um daqueles 12. Judas não nasceu para trair Jesus. Foi profetizado que um dos que colocavam a mão na mesa com o Senhor, que comiam com o Senhor, que eram íntimos do Senhor, o estaria traindo, um deles. E este foi Judas. Mas poderia ter sido outro. Que papel, irmãos, nós estamos assumindo no decorrer da história cristã? Que papel? Eu quero alertar vocês aqui. Nós estamos às vésperas de acontecimentos que certamente trarão grande perseguição aos verdadeiros cristãos. Não aos cristãos que são a favor de aborto, não aos cristãos que são a favor de ideologia de gênero, não aos cristãos que são a favor da liberação das drogas, não aos cristãos que são a favor do casamento de homem com homem e mulher com mulher. Esses não serão perseguidos, mas ainda dirão que são cristãos, porque vão dizer que são cristãos porque Deus é amor. Então, como Deus é amor, a mãe poderia decidir tirar ou não o bebê que está no seu ventre. Como Deus é amor, a pessoa poderia ou não decidir se drogar. Como Deus é amor, se um homem se apaixonar por outro homem, poderiam então se casar, por que não? Se uma mulher se apaixonar por outra mulher, poderia então se casar com ela também. O governo que está para assumir o controle não somente do Brasil, mas do mundo inteiro, tentará impor essas coisas à igreja. E também o chamado ecumenismo, que nos tentará proibir de dizermos verdades tais como o que Jesus mesmo disse a respeito de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta verdade que está em João 14, versículo 6, terá uma palavrinha mudada, um artigo, que não será mais definido, mas indefinido, quando a Bíblia for reescrita, porque os pastores liberais, eu não quero aqui falar de política, mas por que não dizer, são sim da esquerda. Eles já falam em se reescrever a Bíblia, que teria ficado muito antiquada, que não seria mais para os nossos dias. E onde está escrito, eu sou o caminho, na nova Bíblia impressa estaria escrito, eu sou um caminho, e não o caminho. Porém, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, não há outro. Isto é inegociável.
E a santificação também porque sem santificação ninguém verá a Deus. Então, por amor ao meu próximo, eu preciso adverti-lo que ele não pode estar no pecado e ao mesmo tempo ser cristão. Ele não pode estar no pecado e pensar que está salvo. Mas pregações como esta que você está ouvindo agora, em breve serão banidas do YouTube. E irmãos que pregam mensagens como esta, perseguidos. E você será provado na sua fé. Quando lhe perguntarem se você faz parte desta igreja, se você é amigo desse pastor, se você concorda com as pregações dele, nós estamos muito perto disso, irmãos. Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele sabia o que aconteceria, e ele, ao longo do caminho, o Senhor foi preparando os apóstolos, profetizando o que aconteceria com o Filho do Homem, que ele seria traído, preso, condenado, morto, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. O Senhor estava já sabendo o que lhe aconteceria. E nós, pela palavra de Deus, também sabemos o que irá acontecer conosco. E não vai demorar muito, irmãos. Não. Há irmãos entre nós, inclusive, que já tiveram sonhos com esse momento, como eu, por exemplo, como a nossa irmã Jéssica, por exemplo, entre outros irmãos também. Como o irmão Guilherme, por exemplo, e outros irmãos, irmã Rosana e outros irmãos. Nós sabemos o que vai acontecer. E os apóstolos também sabiam que se eles entrassem em Jerusalém, e ainda mais o Senhor profetizando o que aconteceria, eles estavam entrando para morrer ali. Tanto é que quando o Senhor Jesus declara ir a Jerusalém, Tomé declara: vamos nós com ele para a morte, vamos nós morrer junto com ele. Algo assim, me fugiu agora exatamente como é dito o versículo, está no Evangelho segundo João, se não me engano. Eles sabiam muito bem. E dentre os 12 estava Judas. Bem, já que o Senhor vai morrer, então vou tentar ganhar alguma coisa com isso. E muitos hoje em dia, por serem amantes do dinheiro, amantes dessa vida, das coisas dessa vida, muitos hoje em dia podem trair o Senhor Jesus por dinheiro, para não perderem seus bens, para não perderem o emprego. E não confundam, eu não estou falando aqui de questão de tomar ou não a vacina. Eu não quero ser mártir por causa de uma vacina, mas se for para eu ser perseguido e morrer, que seja por causa do Evangelho, porque o inimigo está tentando enganar a igreja, fazendo as pessoas pensarem que a perseguição final será por causa de uma vacina. Que papel nós estamos assumindo, irmãos, no decorrer da história cristã? Quem será o traidor dentre nós? Quem será o omisso dentre nós? E quem será mártir dentre nós? É chegada a hora. É chegada a hora. Eu já disse aqui para vocês uma revelação que o Senhor me deu no ano passado, no início da pandemia. Tudo o que aconteceu com Jesus enquanto homem, acontecerá com a sua igreja enquanto corpo de Cristo, que somos. Inclusive a perseguição, e a condenação, e a morte também. Vejam comigo, versículo 14.
Lucas capítulo 22, versículo 14. Lucas 22, 14. E chegada a hora, e aí eu enfatizo aqui, é chegada a hora, irmãos. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E, tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe-o, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. E começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que havia de fazer isto. Quem será o traidor? Foi que os apóstolos ficaram se perguntando. Eles sabiam que tudo quanto Jesus dizia acontecia. Eles já tinham inclusive testemunhado o Senhor Jesus dar ordem ao vento e ao mar, e a sua ordem ser obedecida imediatamente. Eles haviam visto o Senhor amaldiçoar uma figueira porque não estava dando frutos, e isto foi uma parábola que o Senhor estava ilustrando ali com um ato. A figueira ali representa Israel, que deveria ter aceito o Messias e não aceitou. E então o Senhor disse: nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira secou. Então eles sabiam que se o Senhor disse que havia um traidor entre eles, é porque sim havia. E se dentre 12 apóstolos, que segundo muitos teólogos creem, andaram com Jesus por cerca de 3 anos e meio, ouvindo seus ensinamentos, vendo seus milagres, se dentre esses 12 apóstolos, que inclusive foram usados por Deus também para realizar milagres na pregação do Evangelho e expulsar demônios, se dentre aqueles 12 houve um traidor, quantos traidores haveriam entre nós? Muitos dos quais passam mais tempo diante de uma TV do que orando, meditando na palavra, ouvindo uma pregação. Quantos traidores há entre nós? Quantos são aqueles que, quando se apertar o cerco, irão trair o Senhor? Irão negar a palavra de Deus, para não terem seus bens confiscados, para não serem presos. Quantos de nós? Quem será o traidor? Pois eu vou dizer para vocês aqui as características do traidor, e eu espero que nenhum de nós as tenha, irmãos, que nenhum de nós tenha essas características, pois eram as características que Judas tinha e que a palavra revela a respeito deles. A primeira delas nós encontramos no texto, no versículo 23, que diz: e começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Irmãos, Judas estava no meio deles, e Judas já havia recebido 30 moedas de prata para trair o Senhor, e Judas foi um dos que também perguntou: quem será que fará isso? Porventura serei eu? E um dos evangelhos diz que o Senhor olhou para ele e disse: tu disseste.
Então, em primeiro lugar, quem trairá o Senhor? Qualquer um que for hipócrita trairá o Senhor. Qualquer um que for falso está propenso a trair o Senhor. Que o Espírito Santo ajude a examinarmos o nosso coração. Será que há no meu coração falsidade? Será que de vez em quando eu sou falso? Será que de vez em quando eu sou fingido? Porque assim era Judas. E se nas pequenas coisas nós falhamos, quando chegar a hora também vamos falhar. O Senhor espera que sejamos sinceros, verdadeiros, honestos e jamais hipócritas. Em segundo lugar, outra característica de Judas, nós encontramos num texto paralelo de uma forma mais precisa. Então eu quero convidar você, se você quiser abrir comigo em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 6 em diante. São 10 versículos ou 11 versículos que eu preciso ler aqui, e eu peço que você preste o máximo de atenção para que você consiga alcançar esse entendimento que o Espírito Santo nos revela. Mateus 26, versículo 6. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe-o sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Pois este unguento podia se vender por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, preste atenção nesse então, eu já vou falar dele daqui a pouco. Então, ou seja, logo após esse acontecimento, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E eles lhe estipularam 30 moedas de prata. Que me quereis dar? No Evangelho segundo João é dito que Judas não se preocupava com os pobres, na verdade. Por ser o tesoureiro, aquele que carregava a bolsa, coletora de ofertas voluntárias, diga-se de passagem. Por ser aquele que coletava as ofertas e ter acesso a elas com facilidade. Em João está escrito que ele roubava parte daquelas ofertas para si. Judas era um interesseiro. Se em primeiro lugar, a característica de alguém que está propenso a trair Jesus é a de ser um hipócrita, em segundo lugar, é a de ser alguém interesseiro. Alguém que busca Jesus não pelo que ele é, mas pelo que ele pode lhe dar. E eu imagino a revolta de Judas por ver que aquele perfume poderia ter entrado, aquele dinheiro daquele perfume, na bolsa que ele carregava, mas aquele dinheiro escorreu pelos cabelos do Senhor e foi até os seus pés, através daquele nardo puríssimo, aquele unguento caríssimo.
Então imagine a revolta de Judas, imaginando quanto dinheiro ele perdeu ali, que ele poderia ter surrupiado por carregar a bolsa. Então não se esqueçam, Judas era alguém acima de qualquer suspeita. Pelo amor de Deus, que ninguém pense que um tesoureiro é um Judas, mas ele tinha um cargo de confiança, irmãos, e não honrou essa confiança que o Senhor depositou nele. Se aproveitou dela, porque amava o dinheiro. O que quereis me dar e eu vos entregarei, disse Judas àqueles sacerdotes. Quantos são aqueles que se dizem cristãos e buscam a Deus por interesse? E quando perceberem que se forem cristãos verdadeiros não terão os seus interesses realizados, trairão o Senhor. Então, se em primeiro lugar o traidor tem a característica da hipocrisia, em segundo lugar ele tem a característica do interesse, da falsidade, de não estar em busca realmente do Senhor, mas do que o Senhor pode dar a ele. Em outro texto, em João, agora não esqueça que você viu, preste atenção, que logo após esse relato em que o Senhor diz no versículo 12: ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Logo após esse relato, o que diz aqui o texto? Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes. Como você sabe, os 4 evangelhos se complementam, mais ou menos como peças de um quebra-cabeça, que se complementam, mas não são peças em 2D, são peças em 3D, coisa que a gente nem consegue aqui imaginar. E em João capítulo 12, versículo 1 ao 8, eu quero também pedir que você, por favor, examine comigo. Nós vamos ter a certeza de uma terceira característica de Judas. João capítulo 12, versículos de 1 a 8. Trata-se da mesma história, porém com detalhes que não foram contados em Mateus. João capítulo 12, versículos de 1 a 8. É evidente que é a mesma história, porque o Senhor diz a mesma coisa no versículo 7, por exemplo: deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus disse isso lá em Mateus, como nós acabamos de ver em Mateus capítulo 26. É a mesma história, mas com alguns detalhes, preste bem atenção. João capítulo 12, versículo 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Vamos dar uma pausa aqui. Em Mateus é dito os discípulos disseram isso, mas aqui é dito que Judas disse isso. Por quê? Há uma contradição aqui? Não. Judas foi o que primeiro disse, e como você sabe, em um grupo
Quando alguém diz alguma coisa que parece fazer sentido, os demais concordam com ele e vão atrás daquilo que ele está dizendo. Pois foi exatamente o que aconteceu aqui. Partiu de Judas a ideia, partiu de Judas a repreensão àquela mulher. Aquela mulher estava fazendo algo lindo, maravilhoso, um ato de amor, honrando o Senhor Jesus, com aquele nardo caríssimo. E no entanto, Judas repreende aquela mulher. E o que acontece? O Senhor repreende Judas, defendendo uma mulher. Nós não temos como mensurar o quanto para um homem judeu deve ter sido vergonhoso tal cena de uma mulher ser honrada e um homem diante dessa mulher repreendido. Pois o Senhor fez isso. Porque o Senhor sabia quem era Judas, sabia da sua hipocrisia, sabia do seu interesse, e agora fica evidente mais uma característica de alguém que está propenso a trair Jesus. Ficou revelado o seu orgulho. Para Judas aquilo foi a gota d'água. Além de Judas ter perdido todo aquele dinheiro, ele ainda estava sendo chamado a atenção em público, e para ele aquilo foi a gota d'água. Em Mateus, no capítulo 26, como nós acabamos de ler, logo depois disto, Judas combina a traição. Logo depois disso. Ele não aceitou ser repreendido pelo Senhor. Queridos irmãos, eu nunca trago uma palavra minha aqui. Eu sempre trago a palavra de Deus. Nunca é uma palavra minha. Nunca foi, nunca será. E ao longo de cerca de 20 anos pregando nesse ministério, por 2 vezes, uma aqui e outra ali do lado, aconteceu de alguém ficar zangado com o que eu estava pregando, a ponto de eu pensar que ele iria manifestar o demônio, me olhando com raiva, em determinado momento se levantou, virou as costas e saiu. Isso aconteceu 2 vezes no meu ministério. Da primeira vez era alguém que eu não conhecia, era um visitante, mas da segunda vez era um irmão, e eu quis ir atrás dele, mas o Espírito Santo disse: não vá, porque ele não virou as costas para você, ele virou as costas para a minha palavra. E você se lembra o que está escrito em João capítulo 6, versículo 66? João 666? Que por causa de uma certa pregação do Senhor, muitos decidiram virar as costas para ele e já não andavam mais com ele. E em João 6,67 o Senhor olha para os que ficaram, que provavelmente foram só os 12, e pergunta: alguém mais quer se retirar? Será que quando nós ouvimos uma dura pregação do Senhor, nos retiramos? Alguns não se retiram fisicamente, mas o coração se fecha e não quer aceitar que precisa de conserto em sua vida. E como tem a primeira característica de Judas, que é a hipocrisia, continua vindo nos cultos, continua ouvindo pregação em cima de pregação, e não permite que a palavra de Deus lhe transforme, porque são hipócritas e orgulhosos, e às vezes interesseiros também, só estão vindo no culto querendo de Deus alguma coisa, e não compreendem que Ele é Deus, é o nosso Criador, nos deu a vida, e mais a salvação em Cristo Jesus, a eternidade com Ele. Como poderia eu não adorá-lo? Como me atreveria eu a requerer dele alguma coisa?
Mas há pessoas interesseiras. Não estou dizendo que é errado você pedir a Deus um emprego, você pedir a Deus uma cura. Mas errado é buscar a Deus por esses interesses. Quantos são aqueles que, quando recebem o que pedem, somem da igreja? Porque eram interesseiros. E quantos são também os que somem porque não aguentam mais ser confrontados com seus pecados? São orgulhosos, são como Judas. Foi Judas que motivou os discípulos a recriminarem aquela mulher que ungiu o Senhor Jesus. E ele precisou ser repreendido por isso. O versículo 7 diz que Jesus disse: deixai-a. Ele disse isso, deixai, é uma ordem para uma pessoa, e essa pessoa foi Judas. Judas, deixe-a, não aborreça essa mulher. E ele não gostou daquilo. Eu não estou dizendo que Jesus disse dessa forma que eu estou falando, mas o Senhor disse: Judas, deixe-a fazer isso. Para o dia da minha sepultura ela guardou isso. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E como Judas era orgulhoso, ele não aceitou ser corrigido em público, e logo a seguir ele quis se vingar. Essa combinação da traição não aparece aqui em João, mas você encontra isso em Mateus capítulo 26, versículo 14, que nós já lemos. Então, é aquele versículo. E também em Marcos capítulo 14, versículo 10. Judas decidiu trair Jesus logo após ser repreendido pelo Senhor. Portanto, essa é a terceira característica de alguém que é propenso a se tornar um traidor. Agora eu repito, esse papel da traição, nem você, nem eu precisamos assumir, irmãos. Então, se houver em nós hipocrisia, se houver em nós interesse, se houver em nós orgulho, ainda há tempo nesta noite, nesta hora, de clamarmos que o Senhor nos livre desse mal. Porque quando chegar a perseguição, aqueles que são hipócritas, aqueles que são interesseiros, aqueles que são orgulhosos, irão trair o Senhor. E aqueles também que forem ingratos. Quase eu trouxe aqui para ler, mas gastaria muitos minutos nisso. O relato do martírio de Policarpo. Policarpo foi discipulado por João, o apóstolo. E Policarpo morreu como mártir. E quando Policarpo estava para ser morto, foi-lhe dada a oportunidade de não passar pelo martírio. Ele seria queimado. E foi-lhe dada a oportunidade de não ser queimado, vivo. E bastaria que Policarpo negasse a Jesus. Se ele negasse a Jesus, ele não seria mais condenado à morte, daquela forma terrível. E Policarpo respondeu: há mais de 80 anos eu sirvo Jesus, e Ele sempre foi tão bom para mim. Por que eu o negaria agora? E não negou o Senhor. Quantos são aqueles que se esquecem que Deus é bom? Quantos são aqueles que se esquecem do quanto o Senhor Jesus já fez por nós, sobretudo do seu sangue vertido na cruz do Calvário, pela nossa salvação. Pela nossa salvação. O seu sangue foi vertido no Calvário para nos dar aquilo que ninguém mais poderia nos dar. Uma casa própria, um carro zero, qualquer pessoa milionária pode nos dar. Mas nenhum ser humano pode nos dar a vida eterna e a paz com Deus, que excede todo entendimento, e Jesus nos deu isso. Aleluia!
Como poderíamos nós traí-lo? Em João, capítulo 13, vejam comigo, por favor. Nós vemos a ingratidão de Judas, a partir do versículo 21. Lembre-se, o Senhor já tinha honrado Judas lhe dando o cargo da tesouraria, um cargo de confiança. O Senhor já tinha honrado Judas lavando os seus pés, que acontece aqui no capítulo 13 de João. Judas estava entre os 12 apóstolos que tiveram seus pés lavados pelo Senhor. E agora vejam o que acontece. João 13, versículo 21. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E, molhando o bocado de pão, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Preste bastante atenção nisso. Primeira vez que eu li isto, eu não entendi o que significava isso, dar o pedaço de pão, o bocado molhado, que era o pedaço de pão molhado. E precisei pesquisar a respeito. Eu entendi que era um costume da época, e de fato era isso mesmo. E eu vou ler aqui o que está escrito no rodapé de duas Bíblias de comentaristas. O primeiro, Russell Shedd, que acerca desse versículo escreveu: no Médio Oriente, ainda hoje, receber primeiro um bocado da mão do hospedeiro significa uma grande honra. É um ato de honra. E no comentário da Bíblia Dake está escrito: era uma porção da ceia pascal, retirada com as mãos, mergulhada no molho e então entregue a um dos convidados. Era um sinal de honra para o convidado que o recebia. Queridos irmãos, mesmo o Senhor sabendo que estava sendo traído por Judas, o Senhor lhe deu mais uma chance de arrependimento, com mais uma atitude para que o coração de Judas se quebrantasse. Lembre-se, estamos falando de alguém que recebeu uma função de confiança do Senhor. Ele era quem carregava a bolsa coletora. Estamos falando de alguém que havia acabado de ter os seus pés lavados pelo Senhor Jesus. E mesmo assim, Judas ainda continuava com seu coração endurecido. E finalmente o Senhor então lhe dá mais uma chance de arrependimento, dando a ele o pedaço de pão molhado. O primeiro pedaço dado a Judas, um sinal de honra, de amor. E o que Judas fez? Continuou com o seu coração endurecido. E ali acabaram-se as oportunidades de Judas. Ali acabaram-se as oportunidades de Judas. Quantas oportunidades o Senhor nos dá de mostrarmos gratidão a Ele. Quantas vezes desperdiçamos essa oportunidade de servi-lo, de honrá-lo, de colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Que não sejamos ingratos como Judas foi.
E por Judas ter fechado seu coração para aquele último ato de oportunidade que o Senhor lhe deu, o texto diz no versículo 27, que após o bocado entrou em Judas Satanás, o próprio Satanás, em pessoa, incorporando em Judas, não apenas um demônio, o próprio Satanás. E como o próprio diabo tem que se submeter a Jesus, aleluia! O Senhor deu uma ordem a Satanás: o que tens que fazer, faça depressa. Não tenha medo do diabo, não tenha medo dos demônios, eles estão abaixo de Cristo. E se nós estamos em Cristo, nós estamos à destra do Pai nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e de toda potestade. Louvado e engrandecido seja o Senhor, louvado seja o nosso Deus. A Deus toda a glória, aleluia. Não temos que temer a perseguição, a tortura, a condenação e a morte. Se você está em Cristo, você já passou da morte para a vida. Não tema aquilo que não existe mais para você. Se você está em Cristo, em nome de Jesus, Satanás e seus demônios têm que se submeter não a você, mas a Cristo Jesus que habita em você. Aleluia. Não tenha medo de seguir o Senhor. Como você percebe, Judas preencheu os requisitos para ser o traidor. Foi hipócrita, interesseiro, orgulhoso e ingrato. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a examinarmos o nosso coração. Será que um de nós aqui presentes, ou que está ouvindo essa palavra, se o Senhor permitir que ela vá para a internet, será que um de nós irá trair o Senhor? Não se esqueça, irmãos, Judas estava acima de qualquer suspeita. Ele não somente era um apóstolo, ele tinha um cargo também de confiança dentre os apóstolos. Ele estava acima de qualquer suspeita. E a prova de que ele estava acima é o versículo 27 em diante. Vamos do 28, 27 eu já li. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Ou seja, eles não entenderam. Irmãos, o discípulo amado, que acredita-se João, perguntou a Jesus, e Jesus disse: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E então Jesus pega o bocado, molha e dá para Judas. Mas aquilo era algo tão incompreensível que nem Pedro acreditou naquilo, nem João acreditou naquilo. Não é possível, não, ele não pode ser tão simpático, tão amável, tão gentil, tão prestativo, de alta confiança. Não. Pedro, você ouviu errado. Não. Jesus cochichou e você não entendeu. Você entendeu errado. Quando Judas saiu para trair o Senhor, é dito no versículo 29, porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Não pense vocês que o final desse versículo está escrito por acaso: e era já noite. O Senhor Jesus disse: a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. A noite está chegando, irmãos, depressa. E seremos impedidos de pregar o verdadeiro evangelho. E quando este momento chegar,
Infelizmente, muitos negarão o Senhor. É isto que está determinado ocorrer logo após o princípio das dores em que nós estamos. E lembre-se, essa fase, princípio das dores, passa depressa. E logo a seguir, virá uma grande perseguição contra nós. Mateus capítulo 24, versículos 9 e 10. Mateus capítulo 24, versículos 9 e 10. Vejam que no versículo 8 está escrito: mas todas estas coisas são o princípio das dores. E de que coisas o Senhor estava falando? De pestes, como a pandemia, de fomes, que é o que vai acontecer como consequência disso, de guerras, mas não pense que será uma guerrinha, não é a guerra que está para acontecer entre todas as nações, e grandes terremotos, não são apenas terremotos, grandes terremotos. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Por que eu digo grandes? Porque em Lucas está dito que são grandes. Versículo 8, repito: mas todas estas coisas são o princípio das dores. Nós ainda estamos no princípio das dores. Começou há pouco tempo atrás, irmãos. Pela primeira vez na história humana, há uma pandemia no mundo inteiro. E tudo do que se trata aqui em Mateus 24 é concernente ao mundo inteiro. Então está se cumprindo. E não é só peste, é pestes no mundo inteiro. Versículo de número 9 e 10. Então, ou seja, depois disso, depois dessa fase do princípio das dores, então vos hão de entregar para serdes atribulados. Aqui a palavra correta é atribulados, não atormentados, é tribulação mesmo, porque em grego é thlipsis. E matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, ou seja, os governos das nações nos perseguirão. Não haverá um governo de uma nação sequer que suportará a nossa fé sendo praticada. Será proibido ser um cristão autêntico. Eles dirão que cristãos autênticos são fundamentalistas, loucos, que seguem à risca os ensinamentos de Cristo. É isto que está sendo preparado para nós. Versículo 9 e 10, novamente. Então vos hão de entregar para serdes atormentados ou atribulados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Você prestou bastante atenção? Muitos serão escandalizados, serão pedras de tropeço, que é o significado desse termo em grego. Muitos sairão do caminho e farão outros saírem também, e pior, serão traidores como Judas. Isso está profetizado, irmãos. Se fosse por qualquer profeta do Antigo Testamento, como também está, com outras palavras, por outros profetas, eu já acreditaria. Mas eu estou falando aqui do próprio Senhor Jesus ter dito que isto iria acontecer conosco, com a sua igreja, com aqueles que o amam. Talvez alguns aqui pensem: o pastor está delirando. Você vai se lembrar desse dia. E eu espero que você se lembre desse dia já cheio do Espírito Santo. Porque se você não estiver cheio do Espírito Santo, você será um dos traidores. Você será um dos que vai me entregar. Que papel nós vamos assumir daqui para frente, irmãos? Porque a hora chegou. A hora é chegada. O papel de um traidor ou de um mártir? Lembram que no início eu disse o papel de um omisso?
Não. Qualquer um que se omitir nesse momento é um traidor. Qualquer um que se calar nesse momento é um traidor. Nós temos que bem claramente definirmos a nossa posição. Que não toleramos o pecado como prática comum na sociedade. Não podemos tolerar isso. Não podemos, irmãos. Não podemos, irmãos. O Senhor Jesus foi bem específico ao dizer: qualquer que de mim e de minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do seu Pai e dos santos anjos. Lucas capítulo 9, versículo 26. Você prestou bem atenção nisso? Qualquer que de mim e das minhas palavras, ou seja, dos ensinamentos de Cristo, qualquer um que se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória. Isto é muito sério, e nós seremos provados nisto. 2 versículos antes, ainda em Lucas capítulo 9, no versículo 24, o Senhor já tinha dito: aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Você está disposto a perder a sua vida por amor a Jesus? Começando por perder os seus bens, ou antes disso, perder a sua boa fama, porque a perseguição contra nós, irmãos, não será agradável. Nós não seremos perseguidos como fiéis discípulos de Cristo. Que lindo seria se fosse assim. Na capa do jornal: mais cristãos perseguidos por serem fiéis a Jesus. Não estará assim. Estará mais loucos, fanáticos, cristãos fundamentalistas sendo presos por não aceitarem a ideologia de gênero, por não aceitarem casamento homossexual, por não aceitarem o aborto, por não aceitarem que outras religiões também salvam. Assim será a perseguição. Seremos perseguidos como loucos, como fanáticos. Será que você está pronto para isso? Eu penso que o Senhor preparou esse ministério ao longo de 20 anos para esse momento, irmãos. E a minha esperança e oração é que você não tenha permanecido aqui em vão, mas que aqui seja um celeiro de mártires para a glória de Deus. Nós não temos que buscar o martírio, é errado se fazer isso. E no relato histórico e verídico, é incontestável a respeito de Policarpo. Logo no início é dito: Policarpo não buscou o martírio. Antes ele fugia, ele estava fugindo. E teve um outro que buscou o martírio e na hora do martírio negou a Cristo. Nós não devemos buscar o martírio, porque quem busca o martírio tem um dos problemas do traidor: orgulho. Está fazendo isso porque quer aparecer. Não é correto buscarmos o martírio. E Policarpo estava fugindo, mas em uma das casas que ele entrou para se esconder, ele foi descansar. Ele já era idoso, irmãos, estava perto dos seus 90 anos de idade. E quando ele se deitou, ele teve um sonho, e no sonho o seu travesseiro queimava. E ele entendeu que o Senhor queria que ele fosse levado preso e queimado por amor ao Senhor. E assim aconteceu. Não demorou muito tempo, bateram naquela casa e Policarpo estava ali. E os 2 soldados que entraram para o prender ficaram constrangidos quando viram que o mandato de busca era
para um idoso. E aquele idoso pediu a eles 1 hora, e os soldados deram a ele 1 hora. E sabe para que foi aquela 1 hora? Para que Policarpo orasse pelos soldados. E um dos soldados se converteu a Jesus, para a glória de Deus. Este homem estava preparado. Eu encontro nisso, irmãos, mais uma característica de um traidor. Evidentemente não em Policarpo, é o contrário. Policarpo foi corajoso. E a quinta e última evidência de um traidor é que o traidor é alguém covarde. Covarde. Portanto, irmãos, roguemos ao Espírito Santo de Deus que o nosso coração venha por ele ser sondado, para que possamos identificar se há em nós um resquício ainda de hipocrisia em nós. Se agimos com hipocrisia de vez em quando com alguém, às vezes até dentro de casa, com falsidade, com manipulação, há um pouquinho de Judas em nós. Se buscamos a Deus por interesse, achando que Deus nos deve alguma coisa, porque afinal de contas eu congrego aqui há 20 anos, sou dizimista há 20 anos, não que nós cobremos dízimo, né? Mas há irmãos que praticam, e não é pecado fazê-lo, desde que você faça espontaneamente, porque você quer. Mas você não está comprando Deus com seu dinheiro. Judas tinha interesse com Jesus. Que o Senhor nos mostre se há em nós algum interesse em buscar a Deus. Que venhamos buscar a Deus apenas porque o amamos e o queremos em nossa vida. Que o Espírito Santo nos mostre se há em nós orgulho, quando a palavra de Deus nos incomoda, ainda que nós fisicamente continuemos aqui sentadinhos, será que por dentro não estamos revoltados e rejeitando aquela palavra por causa do orgulho? Que o Espírito Santo nos ajude a examinar o nosso coração, para não haver em nós ingratidão. Como Deus é bom conosco, como Ele nos tem feito bem, de nada podemos reclamar, irmãos, não temos esse direito. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós andávamos mergulhados no pecado, não merecíamos ter sido alcançados pela graça de Deus, mas fomos alcançados por essa graça redentora, que gratuitamente, por meio do sangue de Jesus, pela fé nele, temos os nossos pecados apagados, e somos considerados justos aos olhos de Deus, não por méritos nossos, mas por Jesus ter nos redimido naquela cruz, ter pago o preço da nossa salvação. Como Deus é bom para nós. Quando alguma coisa ruim acontece conosco, é exatamente isso que merecemos, e muito mais ainda. Quando alguma coisa boa acontece conosco, eu não consigo entender por quê, eu não mereço. Só temos a agradecer, irmãos, só a agradecer. Como está o seu coração? O seu coração é um coração grato? E que o Espírito Santo nos ajude, que estejamos cheios dele, da presença do Pai e do Filho em nós, e que o seu Espírito Santo nos ajude, para que naquele momento em que seremos confrontados a respeito da nossa fé, que não nos envergonhemos de Cristo, que não nos envergonhemos dos seus ensinamentos, que não queiramos salvar a própria pele, mas que estejamos dispostos a morrer por amor de Cristo, porque na verdade já morremos com Ele naquela cruz.
Eu espero que você já esteja morto para esse mundo, morto para a sua carne, morto para o pecado, porque aqueles que não estão mortos para essas coisas não terão a coragem que teve Policarpo, a coragem que teve Pedro, a coragem que teve Paulo, a coragem do primeiro mártir, Estevão, que mesmo sendo apedrejado, orou por aqueles que o apedrejavam e disse: não lhes impute este pecado, Senhor. E o Senhor ouviu a oração de Estevão, e um daqueles que ali estavam o apedrejando era Saulo de Tarso, que veio a se tornar o apóstolo Paulo. Não há impossíveis para Deus. Eu encerro essa mensagem dizendo que nós não temos que odiar aqueles que estão no engano, aqueles que estão no pecado. Nós não temos que odiar aqueles que estão promovendo o pecado na sociedade e tentando torná-lo lei para constranger inclusive a igreja e nos causar perseguição. Jesus não odiou Judas. Eu tenho certeza que quando o Senhor deu aquele pedaço de pão a Judas, o Senhor olhou para ele com amor. Mas infelizmente ele fechou o coração para o Senhor. Nós temos que amar aqueles que nos perseguem, porque estão enganados por Satanás. Temos que orar por eles para que eles se arrependam. Eu tenho certeza que o Senhor orou por Judas, mas mesmo assim ele continuou endurecendo o coração. Isso me lembra tantas advertências da palavra a respeito disso, para que não venhamos endurecer o coração. E eu espero que o seu coração esteja quebrantado nessa hora, pelo Espírito Santo de Deus, que nos trouxe essa palavra nessa noite. Não somente a vocês, mas a mim também, porque se eu não vigiar e orar, eu também posso cair. Aquele que cuida estar em pé, veja que não caia, diz a palavra de Deus. E só o Senhor é poderoso para nos manter de pé. Mas para isso temos que orar e buscá-lo de todo o coração, para que seja dada somente a Deus toda a glória. Amém. Quero convidar você a orar junto comigo. Senhor, o que tiver que acontecer, sabemos que vai acontecer. A Tua palavra nos ensina que após o princípio das dores, as coisas irão tão de mal a pior, que aqueles que Te amam serão odiados de todas as nações. Chegou a hora, Senhor, e nós não queremos Te decepcionar. Não queremos retroceder, porque sabemos que o Senhor não retrocedeu, o Senhor não desistiu de nós. Mesmo tendo sido traído, mesmo tendo sido negado, mesmo tendo sido abandonado, mesmo tendo sido condenado pelo seu próprio povo num julgamento ilegal que aconteceu de madrugada, mesmo tendo sido entregue nas mãos de Pilatos, mesmo tendo sido zombado por todos aqueles guardas e por eles escarnecido, esbofeteado, tendo recebido deles uma coroa não de ouro, mas de espinhos, que foi colocada com pauladas na sua cabeça. Senhor, eu não consigo nem imaginar a dor que o Senhor sentiu por nós. E tão açoitado foi o Senhor, que ao carregar a cruz precisou da ajuda de Simão Cirineu. Senhor,
E no momento da crucificação, quando estavam lhe colocando os cravos nas mãos, não apenas lhe amarrando naquela cruz, mas lhe pregando naquela cruz, o Senhor ainda orou por nós: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que nós venhamos, ó Senhor, ter a mesma atitude em relação àqueles que nos perseguem, aqueles que zombam de nós, aqueles que estão defendendo ideologias satânicas, malignas. Oramos por eles, ó Senhor, para que eles venham despertar para a verdade. Oramos por eles, ó Senhor, para que eles tenham o coração quebrantado e se arrependam, Senhor. Oramos como Estevão orou pelos que lhe apedrejavam, e dentre aqueles que o apedrejavam estava Saulo de Tarso, que era inclusive quem tinha autoridade ali para permitir aquele apedrejamento. Senhor, ajuda-nos a pagar o mal com o bem, que o ódio não se assenhoreie do nosso coração, que não venhamos permitir que pautas políticas coloquem ódio no nosso coração, que o nosso discurso não seja semelhante àqueles que estão no mundo e que, ainda que estejam defendendo algo de moralidade, não conhecem realmente a verdade. Ainda que digam a verdade vos libertará, não compreendem que essa verdade é Jesus. Usa-nos, ó Pai, conforme Tu queres, para levar a salvação, esta mensagem salvadora do Evangelho, a estes perdidos, a todos quanto estão perdidos, estejam eles de um lado ou de outro, da esquerda ou da direita, todos pecaram e destituídos estão da Tua glória, e somente pela Sua graça, que nos permite a salvação pela fé em Jesus, eles podem ser salvos. Mas como se converterão se não pregarmos? Então, Senhor, enche-nos do Teu Espírito Santo e usa-nos, ó Pai, para pregar o verdadeiro Evangelho da salvação. Que não venhamos retroceder, que não tenhamos medo de dizer a verdade e de proclamar a Jesus como o caminho, a verdade e a vida, e de que não há outro caminho senão o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, não confiamos na nossa carne, antes pelo contrário, rogamos que o Teu Espírito Santo nos sonde e venha tirar de nós qualquer resquício que pode nos levar à traição. Se houver de nós, ainda que seja um pouquinho de falsidade, livra-nos disso. Que não sejamos falsos, que não sejamos hipócritas. Livra-nos, ó Senhor, de toda a falsidade. Livra-nos, ó Senhor, de todo interesse. Livra-nos de todo orgulho. Livra-nos, ó Senhor, de todo mal. Livra-nos do mal. Quantas vezes oramos, livra-nos do mal, e não entendemos que o Senhor está também nos ensinando que temos que ser livres do mal que há em nós. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos verdadeiros discípulos de Cristo, verdadeiros filhos do Senhor nosso Deus, para a Tua glória. Tira de nós toda a falsidade, tira de nós todo o interesse, tira de nós todo o orgulho, tira de nós tudo aquilo que possa fazer com que nós venhamos negar o Senhor e abandonar a fé. Rogamos a Ti, enche-nos do Teu Espírito Santo, enche-nos do Teu Espírito Santo, enche-nos do Teu Espírito Santo, para a Tua glória. Assim oramos e agradecemos, e perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que entristecemos ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nos arrependemos de todo o nosso coração. Amém.